terceira aula do pacote inicial. Na última aula vimos o que significa nascer de novo, onde falamos sobre arrependimento e batismo na água. Nesta lição vamos olhar para o Espírito Santo e falando em línguas. E começaremos com Jesus. Lemos aqui em João 7, Jesus está dizendo: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme as Escrituras disseram, do seu coração fluirá a água da vida. Amém. Rios de água viva. Isto ele disse sobre o Espírito, que aqueles que nele creram receberiam. Pois o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia nascido, sendo glorificado. Aqui lemos em João 7 que Jesus estava ensinando sobre o Espírito Santo. E é interessante que ele aqui estava dizendo que o Espírito Santo ainda não havia sido dado a nenhum deles, porque Jesus não havia sido glorificado. A verdade é que, quando Jesus caminhava aqui na terra, ele só podia falar sobre o Espírito Santo, podia ensinar sobre o Espírito Santo, podia explicar o que o Espírito Santo estava fazendo. Mas ele ainda não podia batizar ninguém com o Espírito Santo. Porque Jesus primeiro precisa morrer na cruz, ele precisa ser sepultado, ele precisa ressuscitar e ele precisa ir ao céu antes de poder enviar seu Espírito Santo. Espírito Santo aqui embaixo. E ele está dizendo isso também em João 16, quando ele diz isso. Mas eu vos digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá embora. Quando eu for, enviarei o ajudante a vocês. Se eu não for embora, o ajudante não virá até você. Aqui Jesus está falando novamente sobre o Espírito Santo. Ele usou a palavra o ajudante. Mas ele diz aqui que quando se for, enviará o Espírito Santo. É interessante que Jesus começou com estas palavras: eu vos digo a verdade. Como se Jesus alguma vez tivesse mentido. Houve outras vezes na vida de Jesus em que ele disse algo que não era verdade? Não, tudo o que Jesus disse era verdade. Mas o que Jesus estava prestes a dizer aqui era tão difícil para as pessoas entenderem. Então ele precisava começar com essas palavras. O que vou dizer é a verdade. Sei que é difícil de entender, mas é a verdade. É melhor para você que eu vá embora. Por que foi melhor para nós que Jesus fosse embora? Se Jesus ainda estivesse na terra hoje, você poderia conversar com ele, mas então você precisa entrar em um avião, precisa ir para Israel, precisa ficar na fila na frente de 7 bilhões de outras pessoas que também querem conversar com Jesus. E Jesus precisava dormir e ir ao banheiro. Então, se Jesus não fosse embora, então você realmente não poderia ter um relacionamento com ele, porque havia muitos que queriam isso. Mas quando ele foi embora, enviou o seu Espírito aqui para a terra. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo está agora aqui. Ele é nosso ajudante. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Ele nos ajuda em nossas orações. Ele nos dá poder para compartilhar o Evangelho. Ele nos lembra de cada palavra que Jesus disse. E é realmente muito melhor para você e para mim que Jesus tenha ido embora. Porque agora, através do Espírito Santo, podemos ter comunhão com Cristo. E você não precisa passar por Israel para experimentar isso. Você pode obtê-lo bem aí onde você está. Então Jesus falava e ensinava sobre o Espírito Santo. E dizendo que era o melhor para eles que ele fosse embora, porque quando ele fosse, poderia enviar o Espírito Santo aqui na terra. Então Jesus, ele morreu numa cruz, foi sepultado e ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, ele veio aos seus discípulos e os comandou. Não deveriam deixar Jerusalém, mas esperar pelo que foi prometido. Eles devem esperar lá em Jerusalém, receber o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce sobre eles, eles experimentam o poder de serem suas testemunhas por toda a terra. E então aconteceu 10 dias depois de Jesus ter subido aos céus. Ele enviou o Espírito Santo aqui como prometido. E isso está escrito em Atos 2. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente,
Todos estavam reunidos no mesmo lugar em perfeita harmonia. E de repente veio um som do céu como um vento forte e estrondoso. E isso encheu todas as casas onde estavam sentados. Eles viram o que pareciam ser línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. O que ele prometeu, o que o Pai prometeu, que ele, quando Jesus partiu, enviaria seu Espírito Santo aqui. E esta é a primeira vez aqui na AIX que realmente vemos isso. Vemos alguém seja batizado ou receba o Espírito Santo como você e eu podemos fazer hoje. Porque esta promessa veio com Jesus, a promessa do Espírito Santo é para você e para mim hoje. Deus é o mesmo hoje, Jesus é o mesmo hoje, o Espírito Santo também é o mesmo hoje, e você e eu. Pode viver essa vida incrível hoje. Podemos receber o Espírito Santo como eles fizeram no livro de Atos. Pedro, ele se levantou no Pentecostes e disse essas palavras que lemos na última lição. Arrependam-se e sejam batizados todos vocês em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e você receberá o dom do Espírito Santo. Após Pedro dizer essas palavras, ele continuou com isto. Pois a promessa é para você, seus filhos e para todos que estão distantes. Para todos os quais o Senhor nosso Deus chamar. Que promessa Pedro está falando aqui? A promessa do Espírito Santo. A promessa de Jesus se cumpriu. Quando ele disse que é melhor para você que eu vá embora, porque então enviarei o Espírito para cá. A promessa que foi profetizada até 600 anos antes de Jesus Cristo. Antes de Pedro estar lá no Pentecostes. 600 anos antes foi profetizado que isso aconteceria. Nós lemos isso com Ezequiel. Ele disse 600 anos antes. E eu te darei um novo coração e um novo espírito colocarei dentro de ti. E eu tirarei o coração de pedra do seu corpo e darei a você um coração de carne. Então, isso foi realmente profetizado 600 anos antes. Jesus disse, foi profetizado 600 anos antes de Pedro e os outros vivenciarem isso, que um dia Deus, Ele fará algo novo, Ele retirará o coração de pedra e nos dará um coração de carne. Ele nos dará um novo espírito. Mas não foi apenas Ezequiel quem profetizou sobre isso. Joel, outro profeta, também vinha com uma profecia sobre esse dia que começou lá. Porque isso é o que Pedro continuou em Atos 2,16, quando ele diz, mas isso é o que foi dito através do profeta Joel, e será nos últimos dias. Diz Deus, derramarei meu espírito sobre toda a carne. E os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os seus jovens cantarão. Vocês verão visões, e os seus anciãos sonharão sonhos. Então essa promessa do Espírito Santo é para você e para mim. Todos nós podemos vivenciar isso hoje. Isto não é apenas para aqueles. Pedro disse que a promessa é para você, seus filhos e todos que estão longe. E isso inclui você e eu. Eu vivenciei isso. Eu experimentei o Espírito Santo de que Jesus falava. Eu experimentei o Espírito Santo. Ezequiel estava profetizando cerca de 600 anos antes de Cristo. Eu vivenciei a mesma coisa. Pedro e os apóstolos experimentaram no Pentecostes e falaram sobre aquele novo espírito e aquele novo coração. E eu quero dizer que isso é para você. Você já experimentou isso? O que vamos fazer agora? Vamos percorrer o livro de Atos e ler sobre como as pessoas
através do livro de Atos, experimentaram o Espírito Santo. Porque não foi apenas aquele único momento no Pentecostes, em Atos 2, onde isso aconteceu. O caminho todo pelo livro de Atos, e isso continua hoje. Um outro lugar onde lemos sobre como as pessoas foram preenchidas com o Espírito Santo foi no livro de Atos 8, quando Felipe foi a Samaria. Podemos ler que Felipe veio a Samaria e estava pregando o evangelho do reino e curando os enfermos e expulsando demônios. Pessoas se arrependeram e foram batizadas na água. E muitas coisas aconteceram quando Felipe chegou lá em Samaria. O que aqueles que ousaram se arrepender e foram batizados na água ainda não receberam o Espírito Santo. Então, os apóstolos souberam disso e desceram lá. E quando desceram lá, viram que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E lemos aqui no versículo 15, quando eles, Pedro e João, chegaram, oraram pelos novos crentes, lá para que pudessem receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, eles só haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui em Atos 8 vemos coisas diferentes. Vemos que você não recebe automaticamente o Espírito Santo quando começa a acreditar em Jesus. Vemos aqui no livro de Atos 8 que havia pessoas que se arrependeram, foram batizados na água, mas ainda não receberam o Espírito Santo. E assim vemos muitos fiéis hoje por todo o mundo que têm fé em Deus, que se arrependeram, que foram batizados na água, mas eles ainda não receberam o Espírito Santo. Então eles precisam de alguém para vir, como lemos aqui, e impor as mãos sobre eles e orar por eles para que também possam receber o Espírito Santo. Então a primeira coisa que vemos aqui é que as pessoas não recebem automaticamente o Espírito Santo quando são batizadas. Também vemos aqui que há um sinal quando as pessoas recebem o Espírito Santo. Os apóstolos viram que ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E quando eles impuseram as mãos sobre eles, outras pessoas viram que o Espírito Santo agora era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos. Minha pergunta é, como eles podiam ver, como outras pessoas podiam ver, que ainda não haviam recebido lá o Espírito Santo? Como outras pessoas poderiam ver que receberam o Espírito Santo quando oraram por... Não está claro se apenas lemos o livro de Atos 8. Mas quando pegamos os outros lugares no livro de Atos e vemos o que aconteceu e juntamos tudo, temos uma imagem muito clara disso. Livro de Atos 10. Lá você lê que Pedro chegou à casa de Cornélio e Pedro estava falando na casa. E então, de repente, todos receberam o Espírito Santo. E como Pedro soube disso? Porque nós lemos isso no versículo 46... Pois eles estavam ouvindo eles falando em línguas e louvando a Deus. Então este foi o sinal que Pedro viu, que mostrou a ele que aquelas pessoas à sua frente, acabei de receber o Espírito Santo. Ele os ouviu falando em línguas e adorando a Deus. Livro de Atos 19. Outro lugar. Aqui está Paulo, chegando a Éfeso. E lá Paulo encontrou alguns crentes, mas eles precisavam de mais. Então Paulo pregou sobre arrependimento e batismo, e eles foram batizados na água. Então lemos isso. Quando Paulo colocou a mão sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em línguas e profetizaram. Então aqui temos 3 passagens da Bíblia no livro de Atos. Temos o capítulo 8... capítulo 10 e capítulo 19. E desses lugares podemos ver que quando as pessoas na igreja primitiva se arrependiam e eram batizadas, eles receberam o Espírito Santo, e quando receberam o Espírito Santo, algo aconteceu. Eles começam a falar em línguas. Algumas pessoas começam a falar em línguas e a profetizar. Outras pessoas começam a falar em línguas e a adorar Deus. E isso continua igual hoje. Porque esta promessa é para nós que estamos vivos hoje. Nos últimos anos,
orei por centenas de pessoas que receberam o Espírito Santo, que foram batizados com o Espírito Santo, como também chamamos, e começaram a falar em línguas. E é tão incrível vivenciar isso hoje. Não só você experimenta, eu mesmo experimentei, mas também oro por outras pessoas. Uma experiência que acontece o mesmo com eles. Que as coisas que lemos na Bíblia não são apenas um livro de história. Não é apenas algo que aconteceu há 2000 anos, longe daqui. É algo que está acontecendo hoje. E o Espírito Santo é para você, é para mim. Às vezes na Bíblia lemos que eles recebem o Espírito Santo imediatamente, naquele segundo eles saem da água e alguém ora por eles. Às vezes na Bíblia lemos que as pessoas recebem o Espírito Santo primeiro e depois são batizadas na água. Como lemos em Atos 10, ou às vezes lemos que as pessoas se arrependem e são batizadas na água. E então, depois de algum tempo, alguém ora por eles e eles recebem o Espírito Santo. Às vezes acontece antes do batismo na água, imediatamente quando as pessoas são batizadas na água, ou após serem batizadas na água. Mas o que é importante para você? Isso é para você, é para nós dois hoje. Quero falar um pouco sobre falar em línguas, porque há muitos mal-entendidos sobre isso. E um dos mal-entendidos é que as pessoas não entendem realmente que existem diferentes tipos de pensamentos. E eu certamente tentarei passar por elas aqui. Falar em línguas é, na verdade, falar idioma. Língua significa idioma. Estou realmente falando em línguas agora. Por que estou falando uma língua agora? Esta é uma língua física. Quando eu, muitos anos atrás, nasci como um bebê, eu tenho uma língua, como você e todos aqui têm uma língua onde podemos falar algo. E eu aprendi a falar dinamarquês e estou aprendendo agora a falar inglês e falo um pouco de alemão. Então, isso é uma linguagem física. Nós recebemos quando nascemos de nossa mãe. Isso é um bebê. Também existe uma linguagem espiritual, eu acredito, que é para todos que nascem do Espírito. E isso é também o que eu chamo de línguas pessoais. E é isso que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 40. Ele diz isso. Pois quem fala em línguas não fala ao homem, mas a Deus. Pois ninguém o entende. O que ele fala são mistérios. E em outro lugar, Paulo diz isso. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Aqui Paulo está falando sobre as conversas pessoais. São línguas em que você não fala com as pessoas ao seu redor, você fala com Deus. Você fala mistérios para Deus. Ninguém entende o que você está dizendo, mas você está se fortalecendo. Essa é a música que soa assim para mim. Sheila, Budokoski, Salapa, Dedek, Skele, Dedek, Skele, Dedek, Skele, Dedek. Quando eu falo em línguas, ela ri de Dodogoski, Saladedededesque, Saladedi. Como Paulo está dizendo, né? Eu não falo com vocês, eu não falo com o homem, porque nenhum de vocês entende o que eu estou dizendo, Sheila, Dagesgeslededede, mas eu falo com Deus. Eu falo mistérios para Deus. Paulo continua dizendo isso. Pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas minha mente fica sem frutos. E ele continua, eu agradeço a Deus que eu falo em línguas mais do que todos vocês. Eu acredito que essa língua, a língua de oração pessoal, a língua que Paulo disse, eu falo mais em línguas do que qualquer um de vocês. A língua em que oramos entre nós e Deus mistérios, não é nossa mente. Quem é frutífero nisso é o nosso espírito e nós nos fortalecemos. Acredito que essas línguas pessoais são para todos. E nós vimos milhares de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E eu tenho alguns vídeos aqui. Bem, você pode ver como é quando as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Quando começam a falar com o Espírito Santo. We have a thing now.
But the Bible says we repent, A Bíblia diz que a gente se arrepende, turn away from our sins, se arrepende dos nossos pecados, get baptized in water. se batiza nas águas. God, He will give the Holy Spirit. Deus vai dar o Espírito Santo. And this is the promise of God, E essa é uma promessa de Deus. that He will give the Holy Spirit to everyone who asks Him. Que Ele dará o Espírito Santo a todos os que pedirem. So let's pray that God, He will give you the Spirit. Close your eyes and we pray together now. You just pray after me. Ok. God, Deus, I come to you. eu venho a você. I repent. Eu me arrependo. Eu me arrependo. I take my sin. Tira meu pecado. Tiro o meu pecado. I lay it all to you. Eu entrego às suas mãos. And I ask you, Pergunto a você. Peço a você. Eu peço a você. come Jesus. Venha, Jesus. Venha, Jesus. Come with your Holy Spirit. Venha com seu Espírito. Venha com seu Espírito Santo. Saia. Oh, Holy Spirit, we thank you for your life. We thank you for your freedom. God, we thank you for what you are doing. Yeah! How is it? Woo! Jesus is alive. Jesus Thi- está vivo. This is what we read in the Bible. Repent and get baptized. He wants to give the Holy Spirit. Então, aqui estão alguns exemplos de como foi quando as pessoas receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Essas línguas pessoais, como eu às vezes chamo, eu acredito que é para todos e é onde você se fortalece. Mas há outras línguas também. Uma língua é onde você constrói, outra língua, por assim dizer, é onde você edifica a igreja, e uma língua é onde você se conecta com o mundo. Eles querem fortalecer a igreja. Eu vivenciei há pouco tempo, estávamos na Noruega, saindo de uma reunião, e sob o meio, minha esposa estava cantando e nós estávamos orando e Deus simplesmente veio com o seu Espírito Santo. E de repente um homem se levantou. E ele veio com uma língua alta, chilada, mas assim, muito alto. Ninguém com os ouvidos físicos entendeu o que ele estava dizendo, mas você simplesmente sentia no seu espírito. Esta é outra língua, não é a língua pessoal, é a língua para edificar a igreja, é para todos. Então ele se levantou e veio com uma língua bem alta. Outra pessoa, acho que era uma mulher, levantou-se lá e trouxe a interpretação. Ele continua falando em línguas, ela continua interpretando. Ele fala novamente em línguas e ela interpreta novamente. E essa língua, portanto, se tornou para toda a igreja, para construir cada um de nós. E nós experimentamos isso muitas vezes. E eu também vivenciei quando alguém veio com essa língua, onde fui eu quem conseguiu a interpretação. Não foi como se eu entendesse com meus ouvidos físicos o que ele estava dizendo, mas senti no meu espírito que essas palavras vieram até mim. Então, quando aquela pessoa estava terminando de vir com a língua, eu poderia continuar na nossa própria língua para vir com a interpretação, e isso poderia edificar toda a igreja. E esta é a língua sobre a qual Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 14, 27 e 28, onde ele diz isso. Se alguém fala em línguas, devem falar de 2 a 3, um de cada vez, e sempre deve haver quem interprete. Interpretar. Se não houver intérprete, ele deve permanecer calado na igreja ou falar consigo mesmo e com Deus. Então, aqui nós lemos sobre esta língua que acabei de explicar, serve para edificar o corpo. É para nós. Quando nos reunimos como igreja, como crentes, Deus está usando isso para falar com todos nós. Mas aqui precisamos de alguém para vir com a interpretação, para que seja para todos. Mas a última música
Você não precisa de alguém para vir com uma interpretação. A última vez as pessoas entendem sem alguém para interpretar. Isso é o que também vimos no livro de Atos, capítulo 2. Porque em Atos 2, quando se reuniram, eles falaram e nós lemos isso. A multidão se reuniu e ficou confusa, porque cada um deles falou em seu próprio idioma. Então, o que lemos aqui foi que o apóstolo falado em tomos, e as pessoas vinham e ficavam surpresas, elas ficavam chocadas, porque eles, naquele momento, entenderam o que estavam dizendo. Pessoas de diferentes idiomas entenderam o que aquelas pessoas lá estavam dizendo. E isso é algo que também podemos experimentar hoje. Isso aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu estava na Alemanha. E lá na Alemanha eu estava caminhando e um cara veio até mim e começou a falar comigo. E ele era um satanista, ele era todo escuro e tinha tatuagens de 666 nos dedos e símbolos satânicos por todo o corpo. E ele veio até mim e eu comecei a conversar com ele. E de repente eu senti algo, eu nunca tinha experimentado isso antes. Senti que deveria falar com ele em línguas. E foi estranho, porque eu não falo em línguas com as pessoas, porque as pessoas não me entendem. Quando eu falo em línguas entre mim e Deus, eu não falo com as pessoas dessa maneira. Mas dessa vez eu simplesmente senti que deveria falar com ele em línguas. Então coloquei minha mão sobre ele, olhei para ele, e eu comecei chilapa. E comecei a falar com ele em línguas. E eu senti algo mudar. Minha língua mudou, estava diferente do que quando normalmente falo em línguas. Eu não entendia o que estava dizendo. Para mim, ainda eram palavras sem nenhum significado. Mas eu orei para ele. Quando fiz isso, ele simplesmente deu um passo para trás e me olhou com os olhos mais grandes. E ele disse, como você soube? E eu fiquei tipo, o quê? Como vocês souberam? Eu disse, o quê? Porque eu não sei do que ele estava falando. Ele disse, onde você aprendeu nossa língua? E então ele continuou me contando que, quando era criança, ele e seu irmão desenvolveram uma linguagem secreta que só eles entendiam. E bem ali, naquele instante, eu acabei de falar com ele sobre Deus na língua deles. E quando eu saí daquele lugar, aquele cara estava de pé, com os braços erguidos e adorando a Deus. Foi tão poderoso. Naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre mim e eu recebi a outra língua que lemos no livro de Atos 2, onde pessoas de outros lugares, outras línguas, de repente entenderam o que estava acontecendo. E eu acredito que essa música é algo que se perdeu na igreja e precisamos vivenciar mais isso. Na igreja primitiva, eles sabiam que existiam diferentes tipos de línguas. Era tão natural para eles. Então havia uma língua, uma linguagem de oração pessoal, havia uma língua para edificar a igreja e havia uma língua para se conectar com as pessoas. Acredito que essa língua, a língua pessoal, é para cada um de vocês. Quando você nasce no natural, recebe uma língua natural, é a língua falada, como faço agora. Quando você nasce no espírito, ganha uma língua espiritual. É assim que você ora a Deus com a língua pessoal. Esses dois, acredito, são para todos. E quando os temos, cabe a nós usá-los o quanto quisermos. E precisamos usá-la vez após vez. Depois, há as outras duas línguas. Uma onde você edifica a igreja e outra onde você se conecta com as pessoas. Não é para fazermos o que bem entendermos. Não posso simplesmente me levantar e falar com pessoas de outras línguas e vivenciar isso toda vez assim. E isso é algo que Deus está fazendo naquele momento, e quando acontece, acontece, e então precisamos deixar Deus fazer de novo na próxima vez. Não é algo que podemos simplesmente fazer, como podemos com a língua pessoal. Para você que já vivenciou, você sabe do que se trata. Para você que é um pouco novo nisso, pode parecer um pouco complicado no início, mas na verdade é muito, muito simples quando você o vivencia. Mas agora eu quero focar na língua pessoal, na língua íntima. A língua, eu acredito, é para todos que recebem o Espírito Santo.
Adoro quando as pessoas recebem o Espírito Santo e começam a falar em línguas. E como eu disse, vimos isso muitas vezes. Vemos isso em todo lugar. Milhares de pessoas que vimos receber o Espírito Santo e começar a falar e conversar. E é, na verdade, muito, muito simples. É especial quando você não tem nenhum background religioso. Eu vi centenas de pessoas sem nenhum antecedente religioso que vêm, se arrependem e impus as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio e eu disse, abre a sua boca e fale. E eles simplesmente começaram e simplesmente sai deles. E é tão lindo e é para todos e é tão simples, mas incrível ao mesmo tempo. Mas às vezes encontramos pessoas que, bem, é um pouco mais difícil porque eles ouviram algo diferente na igreja. E tudo isso complicado, tudo isso porque o medo aparece. Ou dúvidas surgem, ou ideias erradas aparecem. Lembro-me de estar em Cidade do Cabo, onde conheci um homem que realmente queria o Espírito Santo. Mas ele tinha ouvido muitas coisas erradas sobre isso, que não era para todos e como funciona. Mas eu o encontrei e nos sentamos para conversar. Enquanto estamos falando sobre o Espírito Santo falando em línguas, de repente ele disse, eu tenho. Eu entendi agora. Impe as tuas mãos sobre mim. E eu estava tipo, ok. E coloquei minhas mãos sobre ele. E no segundo em que coloquei minhas mãos nele, ele simplesmente começou a gritar em uma nova língua. O que ele entendeu ali? Acho que ele entendeu. Ele disse, agora entendi. Tive uma revelação. Agora eu sei como funciona e sei que havia coisas em que eu acreditava errado sobre línguas. E quando aquelas doutrinas erradas se foram, ele a recebeu imediatamente, porque precisamos recebê-la com fé. Só precisamos acreditar na palavra de Deus e então recebê-la. Como as pessoas recebem o Espírito Santo e começam a falar em línguas, você pode orar por isso sozinho. Jesus está realmente dizendo, quando ele fala sobre nós, e vos será dado, e a porta será aberta, busque e vós se encontrar. Ali eles falando sobre o Espírito Santo, porque ele continua dizendo isso. Se vocês que são maus, sabem como dar, sejam bons para com seus filhos, quanto mais quando o Pai Celestial dá o Espírito Santo àqueles que o pedem. Então, se você quer o Espírito Santo, peça a Deus pelo Espírito Santo, procure, bata, ore e Deus lhe dará o Espírito Santo. Mas muitas vezes lemos que a maneira como as pessoas recebem o Espírito Santo é por meio de outras pessoas que já têm o Espírito Santo e que vão até elas e impõem as mãos. Como em Atos 8, lemos que os apóstolos chegaram, impuseram as mãos sobre eles e ali receberam o Espírito Santo. Lemos isso com Paulo, no livro de Atos 19, veio impis as mãos sobre eles e eles também receberam o Espírito Santo. Então, como você recebe o Espírito Santo? Você ora, você busca Deus e Ele dará o Espírito Santo. Ou você consegue alguém que tenha o Espírito para impor as mãos sobre você para receber o Espírito Santo. Vou me tornar um pouco prático agora quando falamos sobre orar em línguas. Conheci pessoas que... quem não fala em línguas tem o Espírito Santo dentro de si, mas não fala em línguas porque entendeu mal o que é falar em línguas. Eles acham que Deus vai abrir a boca de repente e eles vão falar por si mesmos. Mas Deus não vai possuir nossa boca e abri-la por nós. Precisamos abrir nossa própria boca e começar a falar. Quando eu falo em línguas, eu começo muitas vezes assim, xilá. Então eu começo ela, lá, da, cascaçala, badada, didi, e então simplesmente flui de mim, joelho. Não estou esperando Deus abrir minha boca, eu começo. E eu faço isso muitas vezes hoje quando batizamos pessoas na água, e elas saem da água, impomos as mãos sobre elas e oramos para que o Espírito Santo venha sobre elas. E às vezes você sente ou pode ver o Espírito Santo tomar conta das pessoas, e algumas pessoas, elas começam a falar em línguas imediatamente. Outras pessoas, nós dizemos, abra a boca, né? Apenas fale, deixe sair. E quando começam com as primeiras palavras, é como se estivesse fluindo delas, como água viva saindo delas.
E eu quero dizer, não há duas pessoas iguais. Algumas pessoas experimentam tipo cabum e apenas bum. Eu mesmo, quando experimentei o Espírito Santo muitos anos atrás, eu não senti muitas coisas. Eles oraram por mim. Eu senti que o Espírito estava lá. E disseram, abra a boca e fale. E eu comecei. Muito parecido. Comece com algumas palavras e depois simplesmente tomou conta. E aconteceram muitas outras coisas. Como sabemos que é realmente de Deus e que é o Espírito Santo, e não apenas palavras que estamos dizendo, uma das coisas onde as pessoas realmente podem ver se é o Espírito Santo ou não, é o que Jesus está dizendo aqui, lemos antes. Em João 7, onde Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem acredita em mim, conforme dizem as Escrituras, do seu coração fluirão rios de água viva. A maneira como eu o entendo, e muitos o entendem quando começamos a falar, nós dizemos as primeiras palavras, mas é como se pudéssemos continuar. É como se estivesse fluindo do nosso coração, saindo de nós, de Deus, amém. Água viva, como Jesus disse. Então, podemos apenas continuar. E eu posso continuar por horas, se for o caso. Eu posso continuar e continuar, porque não sou eu quem está se concentrando em cada palavra que digo. Estou falando. E quando estou falando em línguas, estou me conectando com Deus. Estou fortalecendo o meu espírito. Para alguns de vocês que são um pouco mais velhos como eu, você talvez se lembre do antigo modem quando as pessoas se conectavam à internet muitos anos atrás. Eu lembro que tínhamos um modem onde nós chamávamos a internet e o modem estava chamando bip, 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 e fazia um som louco. Mas quando aquele modem se conecta à internet, podemos baixar muitas informações no nosso computador. Da mesma forma, quando eu falo em línguas, estou conectado a Deus e posso sentir que Ele está falando comigo. Sinto que as coisas estão sendo transmitidas para este computador. Eu recebo coisas, Deus usa isso. E eu quero te encorajar a falar em línguas. Use se você tem. Se não tem, receba. E começa a se fortalecer e a ver como isso funciona. Então, no que acreditamos? Vamos voltar ao início. Jesus estava aqui na Terra. Ele estava ensinando sobre o Espírito Santo. Ele dizia que é melhor para você que eu vá embora, porque se não for, não posso enviar meu ajudante. Eu não posso enviar o Espírito Santo aqui para a Terra. E ele ensinava e falava muito sobre o Espírito Santo, como ele estava lá para nos ajudar, nos confortar, convencer o mundo do pecado, da justiça, do julgamento. Ele estava aqui para nos lembrar de cada palavra que Jesus disse, para nos ensinar a verdade. E ele deveria fazer tudo isso. Então Jesus morreu numa cruz. Ele foi sepultado e ressuscitou. Depois de ressuscitar, antes de ascender aos céus, ele veio aos seus discípulos e disse a eles: permaneça em Jerusalém, fique aqui até receber o que foi prometido, até receber o Espírito Santo, porque eu irei daqui para o céu e enviarei meu Espírito aqui. E então Jesus subiu aos céus, sentado ao lado direito de Deus, e então ele enviou o seu Espírito Santo aqui. E ele fez isso no Pentecostes. Está escrito em Atos 2. Os apóstolos estavam juntos. O Espírito veio e encheu toda a casa. Línguas apareceram em todos eles, e eles se levantaram e falaram em línguas. E o Espírito foi derramado sobre os primeiros discípulos. E lemos mais tarde no livro de Atos que isso continuou no livro de Atos 8, com Filipe e Samaria. Continuou no livro de Atos 10, com Pedro na casa de Cornélio, no livro de Atos capítulo 19, com Paulo em Éfeso, e é assim até hoje. Quando as pessoas recebem o Espírito, começam a falar em línguas. Algumas começam a falar em línguas e a profetizar. Outras começam a falar em línguas e a adorar a Deus. Mas algo está saindo delas. E você vê quando as pessoas recebem o Espírito. E o Espírito é para todos. Como você recebe o Espírito Santo orando a Deus para Ele te dar, ou por ter outras pessoas que têm o Espírito impor as mãos sobre você e você recebê-lo?
Quando você tem o Espírito, você precisa começar a falar isso. Talvez quando você sentir o Espírito ou experimentar o Espírito, diga as primeiras palavras e experimentar como isso de repente sai de você, fluindo de você como rios de água viva. E quando você fala em línguas, a pessoa que fala está se edificando, se construindo, se conectando com Deus. Isso é para todos e eu acredito que se você tem o Espírito Santo, você fala em línguas. Não digo que aqueles que não falam em línguas não têm o Espírito, porque realmente existem pessoas que receberam o Espírito Santo e eles têm línguas. Eles simplesmente não sabem disso ainda por causa do ensino errado na igreja. Então, se você tem certeza de que possui o Espírito Santo, você tem línguas dentro de você, só precisa abrir a boca e deixá-las sair. É isso que quero compartilhar nesta lição. Então, da próxima vez, vou juntar tudo quando for compartilhar o Evangelho com você. Até agora vimos sobre o arrependimento, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Na próxima aula, vou compartilhar o Evangelho. Junte tudo para que vocês possam se arrepender. Então, você aí fora pode ser batizado na água e receber o Espírito Santo. Até a próxima vez!